Bom, então, muito boa noite para o pessoal que está chegando. Em 2 minutos daremos início ao nosso 6º webinar da comunidade de práticas AWP da América do Sul. É uma comunidade que vem crescendo muitíssimo e a gente já está percebendo aí que alguns amigos, até nos tornamos amigos pelo relacionamento que a gente vem tendo ali pelo LinkedIn, tem acompanhado a nossa série de webinars e já estão chegando para mais esse evento de hoje. Então, sejam bem-vindos e em instantes daremos início aqui. Boa noite para o pessoal que está entrando agora. Já demos boa noite para quem chegou um pouco antes. Dentro de alguns instantes a gente vai começar o nosso 6º webinar. Boa noite, Eric. Tudo bem? Agradecendo o pessoal da nossa comunidade de práticas AWP, América do Sul. Paulo, boa noite. Muito boa noite. Obrigada pela sua presença conosco aqui. Agradecendo também nosso pessoal muito bacana da comunidade de práticas AWP América do Sul, lá do LinkedIn, que tem comparecido para os nossos eventos, tem participado, tem interagido muito comigo, né, gente? Muito obrigada, viu? Obrigada por vocês não me deixarem falando sozinha lá no LinkedIn. Agradeço a todos que também aceitam os meus convites, aqueles que me mandam sugestões de eventos, sugestões de tema. A gente tem se falado muito pela plataforma. E a nossa comunidade, para quem ainda não conhece, é a comunidade de práticas AWP América do Sul, no LinkedIn, já tem mais de 1.500 membros em pouco mais de 3 meses. Né? Já está quase batendo o recorde da comunidade americana, né? Da América do Norte, que tem pouco mais de 2.000 membros. Então, mostrando aí a força da América do Sul, né? No setor de projetos e de metodologia AWP e difundindo, né, essa estratégia, essa metodologia que é tão performática, vamos dizer assim. E aguardando mais um pouquinho para a chegada de mais participantes. Eu acredito que mais 2 minutinhos a gente pode começar, porque eu estou vendo que tem gente entrando ainda. Eu sempre gosto de priorizar quem chega no horário. Então, 19h02, passado 2 minutinhos de lambuja aí, vamos começar agora sim, então, oficialmente. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da comunidade de práticas AWP América do Sul. Este é o 6º evento que fazemos, em parceria com alguns grandes nomes do setor, e hoje não podia ser diferente. Trouxemos aqui 2 Brunos. Queremos apresentar para vocês, então, o Bruno Amaral, que é o Head de Inovação, Construção Digital e Suplementos da construtora Barbosa Melo, e o engenheiro de planejamento Bruno Lodi, que veio também aqui para falar conosco hoje sobre a ótica do construtor. A gente já vem falando, viu, Bruno, a respeito de vários setores, várias visões e alguns cases. E coube a vocês trazer aí a ótica do construtor. Afinal de contas, como a AWP funciona, como que é na prática, o que vocês sentem aí no mercado de vocês através dessa metodologia. Sejam muito bem-vindos, boa noite, a palavra é sua. Boa noite, Renata, boa noite, comunidade da AWP América do Sul. É um prazer estar aqui com vocês, né? Acho que um fórum tão importante, né? Fazendo parte aí do 6º webinar, dividindo tela aqui também com o Bruno Lodi.
Hoje os Brunos vão falar aqui para um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho da nossa jornada, né, o que a gente tem feito na construtora Barbosa Melo. E nada melhor de trazer quem está executando isso na prática, né, que é o Bruno Lodge. Hoje ele está em campo executando todo esse conceito, né, Renata, de metodologia AWP, mais construção digital em campo. Vou dividir minha tela com vocês, tá? Só um minutinho aqui, peço licença. Então, hoje, né, igual a Renata falou, vamos apresentar, né, a AWP sobre a ótica do construtor. Essa grande interface, né, entre projetistas, contratantes, né, e construtoras, né, sobretudo como que a gente trabalha em conjunto. E aqui é um case da construtora Barbosa Melo na aplicação prática, né, na construção digital no canteiro de obras. Então, primeiro falar um pouquinho, né, a Renata já fez as boas-vindas, os Brunos, né, estão aqui presentes, né, eu sou o Bruno Amaral, sou líder das áreas de inovação, construção digital e suprimentos. É um prazer estar aqui com o Bruno Lodge, estamos dividindo aqui essa apresentação. E o objetivo de hoje é a gente bater um papo, né, fazer aqui um evento mais leve para vocês, trocar algumas experiências, né, aprender com vocês também. Lodge, se pudesse apresentar aí também, põe essa cara aí para todo mundo. Bom, boa noite a todos. Como o Amaral apresentou e a Renata também, meu nome é Bruno Lodge. Hoje eu trabalho aqui na obra, vim colocar a transformação digital, a parte de BIM, AWP, aqui na prática, né, na ponta. Então, vamos apresentar um case aqui para vocês. É super legal comentar, né, Bruninho? A nossa experiência, o Bruno, a gente dividiu no início da jornada, eu vou falar um pouquinho para vocês. Trabalhamos junto na implantação do núcleo de construção digital, núcleo BIM, na construtora Barbosa Melo, e hoje o Bruno está na prática, implantando tudo aquilo que ele desenhou no conceito. Então, antes de falar, né, um pouquinho, né, sobre o nosso case, falar um pouco sobre a construtora Barbosa Melo. Né? A construtora Barbosa Melo, ou o grupo Barbosa Melo, né, é compreendido de dois braços, né? Um braço da construtora, né, Barbosa Melo, focada em construção pesada. Então, a gente atua nos mais diversos segmentos, né, segmentos de transporte, logística, saneamento, recursos hídricos, infraestrutura social, obras da indústria, né, com muito destaque para as obras de mineração e também no segmento de energia. E nosso braço, né, de investimentos, a construtora Barbosa Melo, participação de investimentos, com sede em São Paulo, né, focada no braço de properties, né, de infraestrutura social, resíduos sólidos, energia e água e esgoto. A nossa história, né, um pouquinho da história Barbosa Melo, é importante olhar para o passado para saber quem somos, né? Então, um grupo com mais de 60 anos de história, atuando em mais diversos clientes e segmentos, com destaque para a construção do Brasil ao longo desse tempo, né, obras de rodovia, ferrovia, e com destaque muito a partir da década de 2000 no segmento privado. Então, destaque para as obras do aeroporto de Porto Alegre, pela Fraport, as obras com destaque para a Vale, no descomissionamento das barragens de rejeito de mineração. Então, falando agora um pouquinho por que a gente está aqui hoje, né, Bruninho? Vamos falar aqui sobre a nossa jornada de construção digital da CBM e como que a gente tem evoluído nesse processo. Antes de falar sobre construção digital, é legal falar um pouquinho do que a gente tem percorrido, né? Onde que a gente quer chegar. Né? Então, a gente iniciou um processo de pequenas ilhas digitais, né? Então, umas pequenas automatizações, digitalizações focadas no nosso negócio. Atualmente, a gente está com uma estrutura de trabalhar no digital de ponta a ponta, e nossa visão de longo prazo, né, nosso sonho grande, é ser uma grande plataforma digital, né, ser uma construtora conectada, tanto na perspectiva de uma construção digital, enquanto no nosso back-office. Então, a união da construção digital com o back-office digital. Mas, falando só de tecnologia, eu estava discutindo isso mais cedo com o Bruno, né? Pô, tecnologia é bala de prata, que talvez um dos clichês de inovação ou de transformação digital. E se a gente simplesmente, vamos implantar o BIM ou o sistema de aerofotogrametria via drones ou inteligência artificial, será que isso está trazendo competitividade para o nosso negócio? Então, é interessante, igual o Bruno está aqui hoje para falar um pouquinho do case, é como que isso gera valor para o nosso negócio. É como que a tecnologia resolve nossos problemas. E quando a gente olha algumas estatísticas, né, aqui uma estatística da McKinsey, que fala que 86% das transformações digitais fracassam. E por que disso? Que o ganho não está em como que a tecnologia vai, né, por si só, não é implantar o BIM por si só, e sim como o BIM vai se conectar com um problema de obra e melhorar um processo produtivo. Como que ele resolve um problema? É
como que o drone, a aerofotogrametria, resolve um problema de medição, resolve um problema de ter informação mais em tempo hábil. Então, essa conexão, né, da tecnologia suportando a resolução de um problema. E aí a gente traz um outro conceito, né, então, porque essa série de cargos aí, inovação, transformação digital, construção digital, e a gente traz um conceito muito enraizado, né, no nosso jeito de ser, que é o que é inovação. O que é inovação para a gente? Então, inovação para a gente é, de fato, a gente gerar valor. Inovar para a gente não é a gente, né, criar algo novo, né, simplesmente sem valor. Então, quando a gente fala de criar um processo de construção digital, BIM, transformação digital, se de fato a gente está gerando valor para o nosso negócio, valor para os nossos clientes, valor para a nossa sociedade. Esse é o nosso propósito. E aí o outro ponto, né, olhando um pouco para o mundo VUCA, né, sobretudo hoje, nessa questão de pandemia, todo dia a gente tem mais metodologias, mais frameworks, mais lives, mais conhecimento. Então, aqui é uma série de conhecimentos, dias de BIM, conhecimento de AWP, métodos ágeis, Lean Construction, gestão de projetos, Scrum, BIM 3D, Lean Office, gestão de mudanças. Então, a gente tem um conjunto de metodologias, né? E quando a gente olha esse conjunto de metodologias por si só, se ele não tiver um sistema de gestão conectado, isso não gera valor. Então, aqui hoje a gente está justamente discutindo como nessa jornada, que a gente está aprendendo muito, e a combinação de diversas metodologias com tecnologia, a gente consegue gerar valor. Então, desde a virtualização da construção, utilizando toda a metodologia BIM, conectada com a metodologia de gestão de projetos de capital, a AWP, mais conectada com os rituais do Lean Construction, e também usando muita digitalização com tecnologias exponenciais, como drones, data analytics, a gente consegue gerar valor. Claro, na resolução dos nossos problemas. Então, um pouquinho do BIM, né? Assim, o que é BIM? Nada mais é que consiste em uma metodologia de construção digital. Né? E um outro conceito de BIM, além de ser a construção digital, se a gente fazia no mundo virtual antes de fazer no mundo real, é um trabalho colaborativo. E é uma honra, né, Bruno, a gente dividir palco, né, com projetistas, com os clientes, para a gente discutir como que a gente consegue trabalhar em 4 mãos. Aqui ao nosso lado direito, acho que um grande conceito que eu gosto de falar sobre o BIM, além do I do BIM, que é a informação, é a colaboração no ciclo de vida de um empreendimento. Né? A colaboração nasce desde um projeto conceitual, depois vai para um projeto básico, e a gente vai agregando informação ao longo do ciclo de vida desse projeto, até ele chegar para a construtora para começar a construir. Então, o objetivo... A ideia é não quebrar o fluxo, né? Desde a concepção do projeto até a construção, planejamento, execução e depois a operação, né? O projeto asbiltado, você tem um fluxo contínuo, em vez de ficar quebrando ele a todo momento, tendo que reiniciar e ter retrabalho, né? Isso aí, Bruninho. Então, né, pegando aquela de esquerda, né, como é que começa a informação, ela evolui, chega, por exemplo, na construtora, essa informação se perde, a gente evolui essa informação no planejamento, depois se perde na execução, e a gente, todo momento, perde informação. Então, aqui está, né, já é um primeiro ponto para a gente trabalhar junto, né, construtoras, né, nossos projetistas, nossos contratantes, de como que a gente consegue agregar informação no mundo BIM, levando informação para mais valor para a gente. Um pouco, né, uma vez que o BIM atua, então, na construção digital, né, com muita força na pré-construção, no planejamento, né, na assertividade do que vai ser feito, a gente consegue ter o nosso ativo virtual. Em cima desse ativo virtual, né, utilizando práticas do Lean Construction, a gente consegue garantir, né, o melhor resultado para vocês, nossos clientes. Então, aqui um pouquinho do ciclo de vida do Last Planning System, né, no ritual do último planejador, que ele inicia desde um cronograma macro por CWP, então a metodologia que é a AWP, né, os pacotes de construção de trabalho. Depois a gente passa para detalhar e sequenciar as IWPs, que são pacotes de instalação, ou seja, são pacotes menores, ali em torno até de 2 semanas de trabalho, né, Bruno? E é a partir daí que a gente define, né, qual que é a nossa estratégia, a nossa sequência construtiva, a partir de um caminho de construção, e a gente passa, então, para olhando para frente, né, o look ahead, seja ele 6 semanas, ou seja ele 3 semanas, para quê? Para a gente avaliar quais são as restrições que a gente tem nesse caminho de construção, tentar remover essas restrições e fazer uma programação semanal detalhada sem restrição. Isso com muito controle, avaliando ele quais são as causas críticas. Bruninho, você quer falar um pouquinho sobre aqui como tem sido esse dia a dia? Essa etapa do 6 Weeks Look Ahead, né, junto com a metodologia BIM, é você trazer o problema para a fase de planejamento e pré-construção. Quanto melhor
antes, na etapa de um projeto, a gente conseguir puxar esses problemas e solucioná-los, mais simples e mais produtividade a gente tem depois, né? Então, hoje a gente vem usando aqui na obra a metodologia AWP e os ativos da obra para rodar essas rotinas de Six Weeks Look-Ahead, com base no cronograma instalado hoje. E nós vemos que tem ajudado bastante na solução dos problemas, principalmente pela quantidade de interferência existente na obra hoje. Show de bola, Bruno. Então, falando justamente dessa junção, né, dessas N metodologias. Uma só isolada não gera valor, né, Bruno? Como é que a gente consegue conectar, né, BIM, AWP, Lean, digitalização? Isso, exatamente. Trabalhando Lean em conjunto com a digitalização 3D dos ativos e o drone também com a captura da realidade, o real, né, o que tem hoje em campo. Então, fazendo essa conexão entre os três tem ajudado bastante aqui para a solução dos problemas. E falando um pouquinho, né, da nossa jornada, né, da evolução, de tudo isso que a gente está falando, onde que a gente está hoje? Então, hoje o Bruno está implantando esse conceito de construção digital, de onde que isso nasceu, né? Há um pouco mais de um ano atrás, a gente iniciou essa formação de um núcleo interno, né, núcleo BIM. Esse núcleo ele veio uma demanda, né, da nossa estratégia corporativa. Em agosto de 2019, a gente nomeou esse grupo, formamos um grupo interno, começamos a capacitar esse time. O Bruno fazia parte desse núcleo inicialmente. E a gente começou a definir qual era a nossa estratégia de implantação do BIM. A gente definiu para iniciar essa implantação justamente na etapa de pré-construção. A gente está falando aqui, ou seja, no momento que a gente ganha um contrato, a gente vai trabalhar ali em tudo, né, de ter maior assertividade do take-off, de ter melhor planejamento da nossa obra, melhor controle da nossa obra até chegar nas nossas medições. E depois, né, de definir qual que era essa estratégia de implantação, ou seja, para onde que a gente ia, onde que era o nosso roadmap de implantação, a gente começou no projeto piloto em outubro de 2019. E aí, o primeiro ponto qual que é esse projeto piloto? A escolha desse projeto foi uma escolha fundamental. A gente tem uma grande parceria, né, com o nosso time gerente de contrato. E a gente usou esse projeto de escola, né, foi o primeiro projeto que a gente implantou BIM na organização, definindo quais eram os usos do BIM, né, que geraria valor para a gente. Aí, de novo, né, foco na geração de valor. Não adiantava a gente implantar BIM só porque BIM estava na moda, porque BIM estava na hype, mas de fato o que gera valor para o nosso negócio. E aí um ponto muito legal de destacar, né, o trabalho colaborativo. Então, o início dessa jornada que a Renata estava falando, então até esse trabalho junto, né, até com a Vero, né, um grande parceiro que a gente tem de como que a gente, a quatro mãos, junto com os demais projetistas, a gente consegue, né, de maneira colaborativa trabalhar. Aí esse formato está ideal? Não, mas a quatro mãos, 6, a gente consegue melhorar esse processo. E aí a gente passou para um segundo estágio, terceiro estágio, que foi a democratização do BIM. Então, uma vez que a gente implantou, a gente está implantando esse projeto piloto, com muitos aprendizados, a gente começou a democratizar o BIM na organização. E isso numa estratégia de expandir o BIM para as demais obras da organização. Para tanto, a gente montou uma estratégia de uma escola de formação interna, que era o nosso principal ativo. A gente implantando uma nova metodologia, com novas tecnologias. Então, a formação de pessoas era o nosso diferencial. Como que a gente conseguiu exportar essa nova metodologia, né, Bruno? E eu acho que isso tem muito a ver também com a percepção do valor agregado de utilizar a ferramenta, né? Nós fizemos o piloto, estamos rodando o piloto ainda, e com os ganhos obtidos da utilização do BIM, da AWP, do drone, foi a diretoria nossa pediu para expandir isso para todas as obras, né? Então, trabalho bem feito gerou mais trabalho e é igual na época que teve a digitalização, né, que passou por CAD. Eu acho que do mesmo jeito o BIM e essas metodologias não vai existir uma volta atrás. A partir do momento que você tem a digitalização da obra e você percebe como é muito mais fácil planejar, não tem muita volta não. Agora o futuro, né, Bruno? Para onde a gente está? Então, hoje a gente está justamente evoluindo esse conceito, né, de construção digital, a integração do BIM com tecnologias exponenciais, drone, data analytics, e a criação de um grande data lake de construção digital. Então, explorar o I do BIM, né, fazer um grande big data na utilização da construção digital.
Agora falar um pouquinho, Bruninho, vamos lá falar um pouquinho do que a gente tem feito, um pouco da nossa jornada de construção digital. Vamos lá. Quando a gente estava formando o núcleo e do nosso projeto piloto, nós dividimos as etapas do BIM, da construção, nessas etapas que vocês estão vendo aí à esquerda. Primeiro, a modelagem, né, que seria passar a digitalização dos ativos de uma obra. Depois, o take-off, que é a extração real dos quantitativos desses ativos. Um plano de ataque, que seria, no caso, um sequenciamento executivo do que está, de como vai ser montado, né, o plano da obra, de como ele vai ser executado. Depois, um planejamento mais afinado, um planejamento 4D, que eles chamam, que é o seu cronograma com o modelo 3D. Então, você põe o seu modelo 3D, você adiciona o tempo nele, e a partir disso, fazendo os controles, o controle 4D, que é o controle dentro do modelo, e, por último, a medição. Então, nós viemos desdobrando primeiro na terraplenagem, depois passando para outros ativos, conforme os marcos contratuais que temos na obra, e não necessariamente rodando como sprints, né? Cada ativo está num momento diferente. Por exemplo, a terraplenagem, a gente via que não agregava valor ter a digitalização 4D dela, então paramos ali no plano de ataque. Alguns ativos a gente já está rodando medição, porque já foram executados, já estão sendo executados em campo, e outros ainda estamos na fase de modelagem, extração de quantitativos, definir o sequenciamento do planejamento. Então, esse é um ciclo que não para, né? Sempre vai rodando e alimentando o modelo, para no final você ter o as-built e conseguir medir também. E é legal, Bruno, falar um pouco de como que a gente organizou internamente, né? Então, até um pouquinho que a gente colocou aqui esse ciclo retroalimentando, a gente dividiu ali, né? E como você falou, alguns sprints, né? A gente começamos a trabalhar um pouco no Scrum, depois fomos para o Kanban, né? Que a gente viu que tinha mais sinergia de como que a gente trabalhava com relação a todo esse fluxo de trabalho, da jornada de construção digital. E o mais interessante é que para cada ativo, no início do nosso projeto piloto, não sei se você vai lembrar, que assim que a nossa meta era uma entrega de valor, né, um desenvolvimento para cada mês, para cada ciclo, né? Então, utilizando também muito design thinking, ou seja, de novo, como é que a gente traz novas metodologias ali de pensar e fazer para fazer diferente e agregar valor para o nosso cliente. Então, nesse primeiro vídeo, a gente traz, dentro da plataforma do Revit, da Autodesk, a união de alguns ativos que nós já modelamos. Então, visualizar a interação entre eles, né? A gente estabelece algumas cores, dependendo para a forma. Então, a gente coloca a forma do concreto, modelamos ela também, e traz toda a interação entre os diferentes ativos. Então, a gente pode ver ele rotacionando como para detecção de interferência, como que um ativo interfere no outro, né? A nossa obra aqui, ela é toda ligada, ela é um sequenciamento. Então, essa é só uma visão geral da obra no espaço, né? Então, é possível ver que está demonstrando as bases nas elevações corretas. Isso é um ponto importante até para a detecção de interferência. Falou alguma? Não, pode falar, Bruno. Não, esse ativo é mais um federado de tudo para mostrar a interação entre as diferentes obras, né? Dentro. Eu acho legal mostrar isso aqui um pouco do I do BIM, né, Bruninho? Falar das isso aí, informações paramétricas. Né? O BIM hoje é tanto a digitalização 3D, as informações parametrizadas, né? Então, na hora que a gente modela uma peça, ela já vem com uma série de informações, como, por exemplo, a identificação dela, qual que é o item da planilha de quantidades de medição, a que ativo ela pertence, em qual fase ela está, se ela
foi medida no BM1, BM2, a própria IWP, qual que é a IWP, qual que é a CWP dessa peça. Então, é importante falar que BIM não é só modelagem, você não está vendo só um modelo. Dentro dessa peça existe uma série de informações. A gente pode atrelar a forma, a gente coloca uma taxa de aço. Então, isso gera um banco de dados enorme que a gente depois tratamos esses dados e a gente vai apresentar mais à frente a vocês. Então, esse é só a representação de 2 ativos trabalhando em conjunto também, e colocamos aqui a terraplenagem original, né, o terreno original lá. Isso é legal, né, Bruninho? Então, assim, utilizando cada ganho para... Então, a virtualização traz uma série de ganhos para a gente, a informação traz muita agilidade para a gente, vou começar um pouquinho mais à frente. Então, usando o BIM é o seu recurso maior. Então, hoje em construção, em parte de infraestrutura, existe muito pouco sobre terraplenagem, né? A gente não vê muita informação de terraplenagem. Isso foi um dos desafios que nós tivemos aqui no núcleo, dentro da empresa, de como agregar valor com a digitalização da terraplenagem. Então, eu trouxe obras de infraestrutura. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Esse é um pátio que nós temos que executar. Então, a gente modela em etapas, né? Toda a sequência executiva de como vai ser executada a obra. Então, em vermelho ali, a parte onde vai ser executado o corte, depois posteriormente um rebaixo, depois o aterro. Então, eu consigo calcular qual que vai ser o meu volume de corte para jogar no aterro e montar a obra num sequenciamento executivo. Vai destacar aqui, né, Bruninho, a grande necessidade de hardware, né? Então, assim, além da dificuldade que a gente tem em relação à informação... Isso é um grande problema hoje, principalmente com o software que a gente usa, que é o Civil 3D, que é a questão dessas superfícies, né? Quando a gente faz um levantamento de drone, então a nuvem de pontos fica muito carregada, exige um hardware bom, para falar resumido aqui. Muito bom. O que precisa. De game. Então, hoje, com essas superfícies, né, ela nada mais é do que uma casca, uma camada. Então, a interação que utilizamos com os modelos 3D do Revit, que seriam a parte de obra civil, concreto, forno, aço, a gente extrai como sólidos. E é nessa extração de uma superfície para os sólidos que o computador ele pena um pouco para ser comedido. Você estava falando de aerofotogrametria, né, Bruninho? Sobre a parte de drone, nuvem de pontos. Isso. Então, hoje a gente trabalha com um parceiro, a gente faz o voo de drone com RTK. Então, essa é a área da nossa obra. Esse é um voo, tem as fotos, né? As fotos são corrigidas, georreferenciadas e posteriormente processadas em nuvem. A gente acessa a plataforma, consegue ver a nuvem de pontos 3D aí da nossa obra. Então, esse é um ganho muito bom para a questão de logística, você conseguir visualizar a obra como um todo, visualizar questão de estoque, onde eu vou definir meu estoque, onde está localizado meu canteiro. Você consegue separar a área, gerar volume, extrair curva de nível, detectar elevação. Eu consigo fazer uma análise de elevação do terreno, onde que é meu ponto baixo, para dimensionamento de drenagens. Então, toda essa parte, a plataforma ela consegue fornecer para a gente. Além de extrair, eu faço um voo com o drone, eu extraio a curva de nível, jogo comparo no Civil 3D, eu consigo ter o volume e fazer uma medição mais assertiva do que para terraplenagem, no caso, né, mais assertiva do que o topógrafo, que vai pegar um ponto a cada 10 metros que ele caminha.
O drone não, o drone tem uma precisão ali mais ou menos de 3 centímetros. Então, eu consigo ter uma malha triangular bem assertiva. Aqui é outro exemplo. Outro ponto legal na plataforma é a questão da visualização e interação entre voos. Então, eu consigo comparar um voo que eu fiz na semana passada com um voo que eu fiz nessa semana para ter um status geral de como do que a obra evoluiu, né? Eu consigo pôr ali num perfil vertical para visualizar a diferença entre aterro, o corte, ou o que seja, a evolução da obra no tempo, né? Através do drone. Então, foi super legal, né, Bruno? A gente consegue ter controle de produção, auxiliar na nossa medição, né, quando a gente tem camada sobre camada. Então, né, como é que a gente consegue ali já gerar algumas otimizações de trabalho, né, e colocar o engenheiro para pensar mais e garantir maior resultado para todo mundo, né? Quer falar um pouquinho agora sobre as interferências, né? Esse é um outro ponto super legal. Isso é um problema grande que nós temos aqui na obra, é a quantidade de interferências por ser uma área brownfield. Então, o que nós fizemos foi unir todos os ativos em um único modelo e, com base nos pontos de controle que nós tínhamos do drone, a gente mapeou esses pontos de controle dentro do Civil 3D e do Revit e jogamos nossa obra para dentro da plataforma. Então, eu consigo visualizar toda a minha obra dentro da plataforma com o drone embaixo. Então, por exemplo, se eu tenho uma área para escavar, se eu tenho uma base que está me pedindo porque eu tenho um poste ou uma drenagem existente, ou minha obra ela caiu ali, por exemplo, em cima do talude, são tratativas que eu consigo dar antes de executar. Então, eu consigo abrir um questionamento técnico, eu soluciono antes do problema existir de fato, né? Porque é muito pior na hora que eu for executar, eu chegar lá e eu ver que minha base está locada onde tem uma canaleta de 1 por 1. Então, até eu pensar em mobilizar recursos para demolir essa canaleta, eu tenho homem-hora parado ali que impacta no meu resultado, né? Então, esse é um caso que eu, controlando a opacidade, você vê como minha obra está no exato momento, né? Então, dá para ver que a precisão está dando ali uns 3 centímetros de precisão. Então, ajuda bastante na tomada de decisão da obra. Você falou um ponto legal, né, Bruno? Sobre o ponto de controle, né? A importância, né? Igual a gente tem um drone com RTK, né? Que faz o processamento em tempo real e que ele reduz a quantidade de pontos de controle em campo, né? E essa correção do ponto de controle justamente para corrigir a malha, né? Não adianta a gente ter informação está errada, né? Então, a gente garante confiabilidade, se for em precisão, de ter esse drone, né, com RTK, ter esses pontos de controle amarrados com coordenadas, né? Esse é um ponto, esse é o próprio ponto de controle. Esse é o ponto de controle. Vídeo. Hoje, com RTK, diminuiu para, acredito que sejam 5 de controle. 5, né? 5 ou 9, 5 que nós temos. E se não tivesse RTK, ia ter que passar esse número aí para... ia triplicar. 3 vezes, né? Então, é exatamente isso que o Amaral falou. Se a gente não fizer essa amarração das fotos, ela vira foto normal, né? Não teria como fazer esse trabalho de vinculação das coordenadas do modelo dentro da plataforma. E aí a gente estaria inovando sem gerar valor, né? A gente estaria inovando para inovar, né? Daria mais... Seria trabalho, né? Eu daria trabalho para o meu encarregado de sessão técnica de ter que ficar voando lá todo o tempo e não gerar nenhum valor para mim. Eu não conseguiria extrair a terraplenagem, não conseguiria fazer medição em cima disso. Então, a ideia da inovação é agregar valor, né? Igual você falou aí no início. Então, show de bola. Temos, né? Fizemos toda a parte de modelagem, parte de levantamento topográfico, de aerofotogrametria, e agora a próxima etapa do processo, né, Bruno? Planejamento. Vamos lá. Eu trouxe, a gente colocou, eu e a Amaral colocamos essa imagem aí, que é o cenário sem o BIM, que é o que a gente nas obras executa até hoje, em certos momentos, que é o que? A gente tem diversas plantas ali
de seja armação, forma, concreto, embutido elétrico, detalhamento, corte, planta. E o engenheiro hoje ele tem que ver tudo isso, processar isso na cabeça e ainda gerar um cronograma ali no project com 300 linhas, 500 linhas e fazer a vinculação. Então, a chance de você errar ou ter alguma inconsistência ali no sequenciamento, ele é muito difícil de visualizar tanto no project e você fazer a análise crítica desses projetos, eles estando todos desconexos, né? Muitas vezes o projeto de armação não é feito pela mesma pessoa que faz o projeto de forma, né? De detalhamento, então pode acontecer de uma elevação vir errada, uma medida vir errada, e isso a gente elimina essa análise crítica quando se faz a modelagem 3D, né? Porque primeiro a gente tem que entender os projetos, fazer uma análise crítica e na hora de modelar você mata esses problemas. Então, Amaral, esse é o cenário anterior, aí pode passar o vídeo, que é a conexão desse cronograma no tempo com a modelagem. Então, esses são os sólidos 3D que nós falamos anteriormente, que são extraídos, e aqui a gente vê o cronograma e consegue fazer uma análise se, por exemplo, a minha estaca está sendo executada antes, depois do bloco, ou se eu estou cortando e arrasando a estaca no meu cronograma, ele está saindo depois da execução da estaca, ou errei. Então, eu consigo fazer todas essas análises e ter um cronograma mais afinado, utilizando a visualização 3D. Esse é um processo que, para chegar nesse nível de detalhe, houveram diversas revisões, né? No primeiro, e essa é a ideia mesmo, ninguém vai acertar um cronograma detalhado de primeira. Então, alguns exemplos que eu trago aqui dessa obra para vocês quando a gente estava projetando o arrasamento da estaca, a gente não tinha executado o tirante, então a estaca estava travando a minha entrada do tirante. E isso é muito difícil de visualizar pelo projeto 2D, porque um é o projeto de fundação, outro é o projeto das estacas e depois você tem o projeto dos blocos, fora o de escavação. Então, você visualizar isso tudo no tempo ali, ele é bem interessante. E a gente faz toda essa vinculação pelas IWPs, os pacotes de trabalho, utilizando os pacotes de trabalho. Porque também você fazer um cronograma tendo 20 mil linhas ali, não perde o sentido, né? A minha forma está separada do meu bloco de concreto, está separado do meu chumbador, está separado do meu insert. Então, eu compactando isso nos pacotes de trabalho me ajuda também a ter uma definição do meu cronograma. Essa é a parte de controle. Toda a parte que a gente veio falando até agora é mais interno do planejamento com a sessão técnica dentro do escritório. Então, com base naquele planejamento que nós montamos, eu consigo gerar uma representação visual simples até para o meu encarregado, para o meu supervisor, para o engenheiro de produção, de qual que é a programação da semana e do que ele executou. Então, esse é um exemplo de um controle de uma de nossas obras, que em verde ali eu consigo ver a estaca que eu tenho executada, em azul a minha programação. Então, fica bem simples de acompanhar e de demonstrar para o encarregado o que ele tem que fazer ou não, levar essa informação para o campo, que é onde vai agregar valor, né? De nada adianta eu ficar com essa informação no planejamento e não comunicar para o meu engenheiro de produção, para o meu encarregado e levar na ponta de fato, né? Então, a gente, como núcleo, tínhamos medo de
quando fosse trazer aqui para a obra, não ia ter não ia ter a importância, as pessoas não veriam a importância de planejar dessa forma e eles acharem que isso aí é só uma maquete online. Então, a gente vê que depois de apresentar, os próprios encarregados pediram para separar e montar uma apresentação e eles já pregaram isso na parede do container avançado lá deles, para ter todo o sequenciamento da obra e o entendimento do que eles teriam que fazer a cada 15 dias, né? Então, essa é a gestão à vista, trabalhar a parte de Lean também, Amaral sabe mais do que eu sobre isso, mas a ideia é mostrar para o pessoal. Quer falar a parte de... Fala um pouquinho sobre o controle de projetos, né, Bruno? Então, assim, quando a gente falou na modelagem, né? Então, a gente recebe, né? Uma voz melhor, a gente faz tanto obras EPC, mas na maior magnitude, são obras que não são EPC. Então, a gente recebe esse projeto do nosso cliente, né? Que veio de um projetista. E ao a gente fazer essa análise desse projeto, né? A compatibilização do projeto, a gente pode levantar algum tipo de consistência. E para a gente garantir esse fluxo de informação entre a gente, o time de obra, né? O núcleo, o time de obra, e essa comunicação com o cliente, a gente estabeleceu fluxos, né, de comunicação diligenciada para a gente conseguir conectar essas alterações de modelo que impactam ali, né, em tempo real a construção de maneira colaborativa, né? Então, o principal ponto aqui é que a gente conseguiu formalizar e diligenciar essa documentação, né, Bruninho? Então, a gente já consegue gerar de direto, né, os questionamentos técnicos de obra, né, com desenho, com o que é a alteração, qual é o impacto, né, se teve alteração de quantitativo, teve alteração de projeto, né? O que se implicou ao projeto. Teve até uma pergunta, Amaral, que o Paulo fez, que foi, quando coloca o modelo projetado no modelo coletado pela nuvem de ponto, as interferências é feito pelo software. Hoje, esse software de detecção, a gente não usa o do Navisworks, eu sei que o Navisworks tem essa opção. Quando eu faço a sobreposição da peça na nuvem de pontos, eu automaticamente, tudo que está para fora, né, que é visível, a gente não está falando de interferência, por exemplo, uma sapata enterrada ou uma rede de tubulação que passa dentro, até porque nós não recebemos esses projetos do já existente lá. Então, é uma gestão mais visual mesmo. A gente olha por exemplo, uma canaleta, um poste, tem essa visualização. Agora, isso da nossa obra com o existente, da nossa obra entre os ativos, aí sim, na hora que a gente modela, leva tudo para o federado que eu chamo, que é aquele primeiro slide que tinha todas as obras conectadas, a gente consegue ver a interação entre os ativos, né? Se a base de um ativo está caindo dentro da base de outro e etc. E assim, até falar esse ponto, o que a gente fez? A gente pegou esse projeto 2D e colocamos ele na plataforma do nosso parceiro, né? Então, assim, a gente faz isso hoje visual. O nosso parceiro, né, eles estão fazendo uma parceria agora com a Autodesk, justamente levar essa informação, né, na plataforma deles, e a partir de lá a gente já conseguir identificar essas interferências, né, cruzar a nuvem de pontos com o projeto. Mas hoje a gente faz visual, né, Bruninho? Hoje a gente já consegue fazer um problema visual. grande também é a questão do tamanho da nuvem de pontos, né? Quando você exporta essa nuvem de pontos e vai tratar ela no recap e depois para levar para o Revit, eu te falo que o meu computador não roda. E também, como todas as nossas obras elas ficam enterradas, tem maneira que ela fica enterrada, então na hora que você joga no 20 pontos e joga a nossa obra em cima, a gente não tem a representação visual, né? Ela fica oculta dentro da nuvem de pontos. Então, isso era uma coisa que a gente até passou para o parceiro para trabalhar em conjunto essa solução, né? Você estava falando em pergunta, né? Tem a pergunta do Davi L também. Obrigado, Davi, pela participação, pela pergunta. Sobre, né, o que, do nosso ponto de vista, Bruninho, o que é melhor para a gente, né? Se a gente detalhar do zero, né, o nosso método construtivo, ou se a gente já recebe detalhado no modelo 3D, né, pelo nosso parceiro, né?
A gente teve situações disso, né, no nosso outro contrato, que quando a gente recebe um modelo já virtualizado, né, a gente virtualiza aquela construção, até pelo nosso conhecimento de, né, como sequenciamento executivo, o que vai ser feito, né, a gente tendencia a trabalhar na modelagem, no detalhamento, a própria construtora, né, Bruninho? Porque tem questões aí de como que a gente vai de fato executar, né? Não sei se você concorda comigo, lógico. Não, eu concordo sim. E os softwares hoje, quando você exporta um IFC, né, a interoperabilidade entre os softwares próprios softwares da Autodesk, hoje a gente vê que não é tão boa. Às vezes a gente chegou a ter casos de perca de informação, ou então não estava funcionando, vinha como um blocão, então a gente tinha que remodelar a informação. Então, tem esse problema também que existe hoje. E é um pouquinho que está aqui, né, Lodge? Ou seja, né, o BIM evoluiu na informação, né? Então, a partir do momento que a gente recebe esse projeto, né, no nosso projetista, né, a gente vai agregar informação nesse projeto virtual, colocando mais elementos até passar isso para o nosso cliente, né? Então, ou seja, né, a gente tem um projeto conceitual básico e a gente põe a nossa metodologia construtiva. Né, uma obra de infraestrutura ela é dinâmica, então o projeto pode mudar, por isso que a gente colocou ali atrás, né, a importância do sistema de comunicação, agregamos informação e o modelo BIM é vivo, né, Bruninho? Acho que esse é um ponto interessante de falar, né, como é que o modelo BIM é vivo. Isso, uma das coisas seria sempre receber os arquivos nativos, né? E trabalhar dentro deles em conjunto, tanto a projetista, como a construtora, como o cliente, para sempre trabalhar dentro do mesmo modelo, transmitindo a informação com transparência, né? Todos. Voltando aqui à nossa apresentação, então a gente falou nesse sistema de diligenciamento, da comunicação. Obrigado, Davi, Paulo, pelas perguntas, falando um pouquinho do drone. Falando da parte de planejamento, né, Bruno? Parte de controle, gestão à vista. E agora vamos falar um pouquinho do I do BIM, né? Então, a gente falou de todos os ganhos que a gente tem da virtualização da construção, né? O Bruno mostrou ali, né, no caso, um planejamento executivo, um sequenciamento executivo, e a informação paramétrica, né? Então, aquelas tabelas que a gente tem do Revit, a informação que a gente tem das novas de pontos, mas conectado com a nossa planilha de quantitativos, todo o nosso sistema de diligenciamento, né? E a conexão com toda a nossa CPU, a gente tem um grande banco de dados. Então, aqui a gente tem, de fato, né, por isso que a gente colocou lá como estratégia nossa, a evolução do nosso data lake, para quê? Para a gente tomar decisões baseadas em informações. A gente consegue ter ali maior assertividade na geração do nosso take-off, a gente consegue fazer variações de simulação do nosso plano de ataque com essa informação, e até mesmo, né, controlar as medições que a gente faz com o nosso cliente. Uma vez que a informação ali dentro do modelo, por que não isso? Né? Por que não medir pelo modelo BIM? Fala um pouquinho para a gente, Bruno, sobre esse painel. E agradecer o Gustavo, né, que fez toda essa concepção. Gustavo Teixeira, parabéns aí pelo painel. Sem dúvida. Então, esse é um painel que a gente tem, que utiliza algumas ferramentas que é um pouco de tudo, né? Tanto o Revit, as planilhas, o Power BI, tratar toda essa informação e levar ela para dentro do Power BI. E por que o Power BI, né, Bruno? A gente está falando, né? Uma facilidade de acesso, né, Amaral? Acho que isso é importante. Eu acho que a utilização do Power BI é um software que não é pesado, qualquer máquina pode rodar, ele é acessível para todas as pessoas, e ao contrário de você ver essas informações não tratadas, por exemplo, dentro do Revit, dentro do Civil 3D, né? Isso a gente traz todas as informações para cá. Então, por exemplo, ali eu consigo visualizar o ativo e puxar a largura, o comprimento de um pilar, consigo ver isso em tempo real, ali ele está trazendo em polegada, né? A gente pode mudar para centímetros. Então, eu consigo colocar a precisão de casa decimal. Está travando um pouquinho. Então, ali eu consigo ver o percentual levantado do ativo, demonstrando a quantidade de concreto, de forma, de aço, dos principais insumos. Faz um Pareto ali, né, que representa 80% da minha obra. Então, esse outro slide aqui é
slide, não, essa outra parte, trazendo um pouco do planejamento, aquela linha do tempo que a gente mostrou dentro do Navisworks, eu consigo colocar o que eu tenho que executar do dia, por exemplo, ali 6 de outubro até 18 de dezembro, e ele já vincula em cima com meus itens da minha PQ e a quantidade real dentro daquele período. Ele me traz as IWPs que eu estou programando para essa data, e eu consigo atrelar isso à minha CPU para gerar o meu histograma. Então, eu consigo puxar um histograma de mão de obra, de quantos carpinteiros, armadores, montador, pedreiro, servente, e fazer uma programação até com a parte de suprimentos, contratação de obra, né? Então, eu consigo ver onde estão os meus picos. Por exemplo, ali final de fevereiro, eu tenho um pico de armador na obra, provavelmente porque está em 2 turnos. Então, eu consigo fazer todas essas análises, né? Trazendo o dado tratado, vale lembrar que de nada adianta você ter esses dados se a gente só não tiver ninguém para analisar, né? Então, a importância de você ter uma pessoa com experiência, um engenheiro, uma coisa assim, visualizando e dando tratativa desses dados, passando por campo e fazendo o check, né? Pode colocar, esse é a parte de medição. Então, a gente trouxe aqui, ali em cima, a gente vê os ativos existentes. Eu clicando nele, eu tenho um take-off geral da minha obra, de o que está previsto. E depois eu consigo selecionar o que eu medi por BM. Então, a ideia principal é eliminar a questão de papel, né? A memória de cálculo, porque como tudo já vem parametrizado, por que não utilizar essa memória, esse Power BI até para fazer o check com a fiscalização e fazer a medição dos ativos, né? A gente tendo uma validação e trabalhando esse conjunto junto com a projetista e junto com a construtora e o cliente, para dar agilidade na medição. Os itens são parametrizados, eu consigo visualizar ali em tempo real o que eu estou medindo, o que falta. Você tem essa informação na mão, né? A vantagem, né, Bruninho, você consegue ali ter todo o histórico de medições num dashboard, né? Em vez de ter esse histórico em papéis. Você ganha uma confiabilidade muito grande para o processo. Né? E o que você falou, né? Ganhando recursos dos dois lados, né? Tanto o cliente quanto a gente. Então, aqui a gente traz um exemplo de medição. Esse é uma folha que nós elaboramos juntos com o cliente e o núcleo e a obra, onde eu trago ali uma vista 3D do que eu estou medindo atualmente, o que já medi e o que falta, né? E eu consigo colocar também fotos, então, para demonstrar o que está sendo executado. Essa é outra vista, uma vista frontal, superior, do ativo. Então, eu consigo colocar cotas, eu consigo informar tudo isso, e a gente utiliza essas folhas em conjunto com uma memória de cálculo, que está no próximo slide aí, que é uma memória de cálculo padrão. Hoje a gente elabora essa memória de cálculo. A ideia era que a medição fosse feita pela plataforma, pelo BI, né? Meio que fazer a digitalização para voltar atrás, né? A gente digitaliza, faz toda essa parte, trata os dados, traz toda essa informação e termina que a elaboração da memória, a pedido, a gente volta um pouco atrás e desconstrói tudo isso. Então, uma peça complexa lá, a gente quebra ela de novo em diversos pedacinhos e traz essa memória de cálculo
Mas aí evolução e confiança no processo, né, Bruninho? Aqui a gente já ganhou a parte de automatização, né? Quando a gente tem um dashboard, né, a gente consegue trazer essa confiança, a visualização da informação. E aí o próximo passo agora é a gente evoluir e fazer a medição junto, por que não, dentro do modelo, né? Aí a gente falou, é uma jornada, é uma construção, né? Tem que seguir fazendo. Sim. Então, falar um pouquinho dos benefícios, né, Bruninho? Que a gente já alcançou e a gente continua construindo, né? Fala um pouquinho para a gente do que você tem vivenciado aí na obra. Não, acho que esses benefícios, durante toda a apresentação que viemos explanando, tanto eu como o Amaral, aí fica evidente os benefícios da metodologia, né? Tanto na parte de antecipação dos problemas, você ter um fluxo de análise crítica e compatibilização dos projetos, que uma coisa é você ter 500 pranchas e outra é você ter a modelagem 3D tudo unido e eu faço alteração em uma vista, isso altera em todas. Eu faço essa análise crítica antes do projeto chegar em campo. Então, toda essa antecipação para gerar resultado lá na frente, né? A parte da virtualização da construção, a melhor análise de cenários e tomada de decisão. Isso foi, nós trouxemos ali no slide da análise 4D, né? Eu tenho um exemplo do tirante com arrasamento das estacas, mas isso são inúmeros exemplos, até em casos de interferência de um ativo com outro. A gente teve em outra obra nossa uma sapata que estava de um ativo que estava sendo executado embaixo da drenagem do outro, sendo que o segundo ele teria que ser executado primeiro. Então, a gente teria que escavar depois a drenagem, comprometendo ela para executar a sapata. Então, trazendo essa informação na fase de planejamento e essa visualização, até para fazer o check com o cliente, né, e propor uma solução técnica, é muito mais simples quando você tem essa virtualização da construção. Até para pedir auxílio de um encarregado, às vezes ou uma pessoa que não tem tanta experiência com visualização dos projetos, você vendo ele 3D, ajuda a ter outras ideias, né, novas ideias. Então, alguma coisa, Amaral? Eu acho que é isso aí, Bruno. Acho que é isso aí, cara. O Big Analytics, a gente já falou, né, que é explorar a informação do BIM, né, como a gente consegue ter informação ali mais em tempo real, levar a informação, né, que você falou agora, né, levar essa informação para os encarregados, em de produção, enfim, para quem está em campo com acesso mais fácil, mais prático. Por que não levar essa informação para os nossos clientes, para os parceiros de gerenciadoras, né, para ter acesso à informação? Então, na parte de medição, né, toda essa parte de automatização do nosso processo de hoje, né, então, a gente falou aqui um pouco do processo. Né? A parte de infra, né, terraplanagem, a gente consegue automatizar o processo através da geração das curvas de nível, né, da diferença de camada, né, a gente tem aqui a produção e o que a gente fez. E quando a gente faz isso no Revit, né, o que a gente fez? A gente fez uma série de demarcações, a gente consegue medir esses objetos, e isso tudo entrelaçado como é banco de dados, a gente consegue gerar aquela medição de maneira automática. E a evolução é justamente para agora fazer essa medição de forma mais digital e não automatizada. Falar um pouquinho dos desafios também, né? Acho que a gente falou de alguns benefícios, né? O Davielli falou um desafio aqui agora, e é importante falar quais desafios que a gente teve ao longo desse processo, né, Bruno? Eu acho que um dos principais desafios aí é a questão de infraestrutura de TI. As obras, principalmente de infraestrutura, elas não são feitas dentro da cidade, onde você tem um sinal de internet bom com um sinal de telefone ótimo, né? Você tem que levar esse sinal de internet no meio do mato. Então, esse é um desafio, essa infraestrutura. Você está fazendo uma live agora daí, hein? Você está fazendo uma live aí, hein? Então, tá boa a conexão. A conexão tá boa. Não? Tá boa, cara. Tá boa. E também, não só a internet, né? Mas também né? A hardware, né? O hardware, que são os computadores, né? Acho que hardware é um ponto, né, Bruno? Licença, é um né? investimento alto.
existe um investimento alto, né? Isso ainda é um investimento tanto em hardware quanto... Existe um investimento alto. Sim. A gente falou muito ao longo do processo, né, desse do BIM como colaboração, então, né, o primeiro ponto que a gente trouxe aqui, né, como projeto colaborativo. Então, essa necessidade, né, hoje, né, a Barbosa Mello, a gente faz essa conversão do projeto 2D para o modelo BIM, então a gente recebe um projeto 2D, a gente faz essa virtualização da construção, e acaba que a gente perde um pouquinho de trabalho, né? Acaba que gera, né, a gente perde tempo hábil para gerenciar melhor o nosso processo. Então, um pouco do que o Bruno trouxe, né, ainda não é uma prática tão adotada no Brasil, fica uma reflexão, né, sei que tem alguns lá fora, né, Reino Unido, tem se falado um pouquinho de alguns acordos de confidencialidade, de trabalhar com um projeto desde a projetista, o cliente e a construtora, né, sei que existem algumas propriedades intelectuais, mas como que a gente resolve isso junto? Né? Porque se a gente trabalhasse com arquivos originais, né, Bruno, a gente já poderia... É a ideia do BIM, né? A ideia de todas essas metodologias é questão de trabalhar conectados e colaborativamente. Então, você quebrar esse processo e ter que fazer do zero, perde meio o propósito. A gente tem outro problema de tecnologia também, né, que é a interoperabilidade, né, entre os softwares. Né? Então, eventualmente, quando a gente passa de um software A para um software B, né, mandando informação em arquivos de transmissão, que é o arquivo IFC, a gente perde informação. E aí, até na pergunta que o Davi, né, o Eli falou em relação ao método executivo, não só em relação ao método executivo, né? Então, como a gente usa a informação para medir, a gente usa o modelo para medir, se a gente não conseguir carregar esses quantitativos parâmetros como forma de medição, a gente não consegue automatizar o nosso processo. Então, a interoperabilidade é um desafio. A gente falou, né, Bruno, na parte de formação de pessoas também, então, né, a modelagem, né, ele é um... Né, existe essa evolução, tudo bem que a gente está fazendo uma de transição, né, o banco saiu do CAD, né, depois para a prancheta para o CAD, depois para o CAD, e agora para o BIM. Então, existe um momento de capacitação nas plataformas de infra, nas plataformas de obras civis industriais. Então, isso demanda tempo, demanda dedicação. Toda a parte de metodologia, né, que a gente falou lá atrás, né, do Lean Construction, de como que a gente gera valor lá na ponta. Então, o Davi Heller falou um outro desafio que eu achei super legal, Bruninho, que é de ter a participação, né, do time de produção, do time de campo, na construção dessas WPs, na construção desse planejamento em conjunto. Né? Então, utilizar ele na prática, né, toda essa etapa de pré-construção, né, de maneira colaborativa, eles construem esse planejamento junto, né, com a equipe de planejamento e utilizando a informação. Então, é um desafio, é uma jornada, né? Acho que a gente tem que ter muito a aprender, acho que esse é um ponto, né, Bruno? A gente está ainda algumas evoluções, então era um pouquinho e a nossa história. Reconhecer que essa formação de pessoas não existe hoje um caminho ali, principalmente no que se fala de infraestrutura, né? É algo que a gente está construindo junto, então ter essas palestras, esses espaços aqui para falar e para expor o que a gente está fazendo, a ideia é agregar valor para as outras pessoas e ter essa comunicação, né? Sempre buscando conhecimento de todas as partes. Sensacional, né? Como é que a WP Cop está fazendo esse grande evento né, integrando, né? Acho que tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? Isso que são temas, né, que vocês, a WP Cop, estão debatendo, né? Então, a parte de colaboração, né? Como que a gente está todo mundo junto. A parte de formação de pessoas, né? Como é que a gente está compartilhando conhecimento e todo mundo de coração aberto para falar nos aprendizados e dores, né? Então, obrigado por esse momento. Bruno, a gente teve outras perguntas, né? Teve a questão aqui do Henry Ferrari falando sobre como é feita a visualização do modelagem BIM dentro do Power BI, né? Se é feito um plugin. A gente utiliza, né, o VCAD, né, e aí ele faz uma conexão via Forge, né, que ele busca as informações ali das tabelas do Revit, leva essa conexão para o Power BI. Isso aí fala um pouquinho, né, de fazer parte da comunidade, né? Então, um convite a todos vocês hoje que não fazem parte da WP Cop. É um orgulho fazer parte dessa comunidade, é um orgulho poder compartilhar essas boas práticas. Você gostaria de enviar a mensagem? Sim. Teve outra pergunta também, questão de gestão de resíduo, né? Hoje, essa questão a gente seria mais 6D, né? Questão de sustentabilidade, essas coisas, mas o que a gente pode falar que
com a modelagem, você tendo uma acurácia melhor dos quantitativos a serem executados, você elimina o desperdício, né? Então isso ajudaria na gestão de resíduos, pode-se dizer, né? Outro ponto da Caroline também, né, Bruninho? É a pergunta de olhando a metodologia WP, quais outros pacotes, além do WP, que a gente utiliza, né? Então, igual a gente falou nesse contrato, a gente é construtora, então a gente utiliza só o CWP, a gente não utiliza nem o EWP, nem o PWP, né? Nem a parte de engenharia, nem a parte de procurement. Hoje só EWP. Gente, usa aqui. Acho que é isso aí, né, Bruninho? Agradecer, né? Deixar nosso muito obrigado por esse convite, por poder compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente aprendeu, do que a gente tem de desafio. Agradecer o Bruninho pela parceria, tocar esse bate-papo super legal. O time, né, Bruno? Acho que é super importante agradecer o time também, todo mundo que deu esse apoio para a gente estar aqui. E, sobretudo, vocês aí que estão dando essa oportunidade para a gente falar com vocês. Bruno Lodge, quer fazer suas considerações finais também? Não, eu queria agradecer pelo espaço e poder falar de BIM, de linha, dos WPs, né? E com o pessoal que trabalha com isso hoje no mercado. Eu acho que nem eu tinha comentado antes, é importante fazer a disseminação desse conhecimento, porque só tem a agregar valor, né, em todas as partes. Ótimo. Então, agradecemos mais uma vez vocês dois, a dupla de Brunos. Agradecer a construtora Barbosa Melo pela disponibilidade, gentileza e parceria de sempre. Convidar vocês para os nossos próximos eventos, que vão ser divulgados na comunidade. Agradecer a participação de todos e desejar muito boa noite. Até o próximo evento. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado a todos aí pela participação. Boa noite, pessoal. Até a próxima.